Não se prometo que não vou muito, tá bom? Estou dando cansado da minha Segunda Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 10. Amém, glória a Deus. Amém? Amém. Então, os irmãos procurando aí, tá bom? A gente, depois de Tessalonicenses. Glória a Jesus, aleluia. Amém? Amém. Fala no celular ali, né, que é mais fácil, né? Não precisa nem. Diz assim: bom, minha tradução vai estar um pouquinho diferente, tá? Tu, porém, tens seguido atentamente o meu ensino, o procedimento e propósito, fé, paciência, amor, perseverança, observando as minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, contudo, de todas o Senhor me livrou. De fato, todas as pessoas que almejam viver piedosamente ou piamente em Cristo Jesus serão perseguidas. Todavia, os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, sobre o qual tem plena convicção, sabendo perfeitamente quem o tem aprendido. Porque desde a infância sabe as sagradas letras, que tem poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse é um texto que eu particularmente gosto bastante. É um texto que, com toda certeza, das vezes que tive a oportunidade de ler, é um texto que me confronta constantemente. Porque aqui é um apelo, e esse apelo é um apelo profético da parte de Paulo, né? E por assim dizer, da parte de Deus, né? Porque é uma carta inspirada, porque nos próximos versículos que nós vemos que toda a escritura é divinamente inspirada. É uma carta inspirada por Deus que um apóstolo chamado Paulo vai escrever ao seu filho na fé, que se chamava Timóteo. E a Bíblia Sagrada diz que, aqui no capítulo 3, mais especificamente, que Paulo ele vai fazer esse apelo profético a respeito dos últimos dias. E ele vai deixar claro nos primeiros versículos do capítulo de número 3, que os últimos dias serão dias difíceis, dias trabalhosos, não é verdade? Nós conhecemos bem esse texto, acredito que pelo menos uma vez na sua vida você já deva ter ouvido a respeito dele. Os últimos dias sobrevirão dias difíceis ou dias trabalhosos, não é verdade? E esse termo aqui utilizado por Paulo para escrever essa carta, quando ele diz difíceis, é o mesmo termo utilizado para descrever a violência dos endemoniados de Gadara lá nos evangelhos, ou no livro dos evangelhos. Isso Paulo estava deixando claro aqui com toda certeza que nos últimos dias a violência seria muito mais incitada. Nós sabemos que ela é incitada pelos demônios, mas seria muito mais incitada de forma muito mais profunda, veemente, pelos demônios. Nós vemos isso constantemente por aí afora, não é verdade? E o capítulo de número 3 aqui é um apelo profético. Eu gosto da forma que Paulo escreve a Timóteo, tanto na segunda carta quanto na primeira carta, porque tem um teor aqui pastoral, na verdade. Ele tem cuidado com esse jovem, que era um jovem pastor solteiro, que estava desempenhando um ministério na presença do Senhor, foi chamado por Deus para fazer a obra de Deus, e a Bíblia diz que Timóteo ele vai receber de Paulo essas instruções. Irmãos, e para que a gente compreenda a primeira carta, nós lemos um pouquinho dela aqui, e a Bíblia Sagrada diz, na primeira carta em que nós falamos a respeito de Timóteo, a Bíblia diz que dá para descrever aqui, segundo os conselhos que Deus, por intermédio do apóstolo Paulo, vai dar ao Timóteo, dá para descrever e até pintar as características deste jovem aqui que nós estamos tratando nessa carta aqui ao Timóteo. Porque na primeira carta, a Bíblia Sagrada diz que Paulo ele vai ser claro a respeito das instruções, são instruções diretas para alguém que está desempenhando o ministério,
está sofrendo oposição, está sofrendo desânimo no meio do caminho. A Bíblia diz que na primeira carta, o apóstolo Paulo, ele vai dar alguns conselhos práticos a Timóteo, e a Bíblia Sagrada diz que no capítulo 1, versículo de número 3, lá da primeira carta anteriormente a essa, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo assim: olha, Timóteo, eu roguei, eu insisti para que você permanecesse em Éfeso. Éfeso era a cidade onde Timóteo já foi pastor e estava exercendo pastorado. E esse termo que Paulo utiliza, eu roguei, eu insisti para que você permanecesse em Éfeso, denota que de fato Timóteo estava relutando contra o chamado de Deus para a sua vida. Então Timóteo, ele é um jovem que está lutando e relutando contra aquilo que Deus tem contigo, com a sua história. É por isso que Paulo está dizendo ao Timóteo: Timóteo, eu roguei, eu insisti para que você permanecesse em Éfeso. Não somente isso, no capítulo de número 4, versículo de número 12, a Bíblia diz que Paulo, ele vai dizer a Timóteo assim: olha, não bebas somente água, mas também um pouco de vinho, por conta do seu estômago e das suas constantes enfermidades. Paulo está escrevendo a um jovem que é um pouco fraco, por conta das suas enfermidades. Timóteo é alguém que carrega no seu corpo algumas enfermidades. E não somente isso, Timóteo também é alguém que no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo vai aconselhar dizendo assim: olha, ninguém despreze por conta da sua juventude, mas seja você exemplo no trato, na palavra, no amor, na pureza. E Paulo está dizendo a um jovem que obviamente está sofrendo oposição por conta da sua idade e por estar exercendo aquilo que foi chamado para exercer em seus dias e ter um cargo tão grandioso no meio da igreja. E a Bíblia diz que esse é o Timóteo, é um jovem fraco, é um jovem frágil, um jovem que está sofrendo oposição, um jovem que está relutando contra o chamado de Deus, porque na minha pequena percepção, acredito eu que não há nada mais desafiador do que viver um chamado de Deus. E uma das coisas que mais testifica que uma pessoa é de fato chamada por Deus é a pessoa querer desistir e não ter a capacidade de desistir. Irmãos, são incontáveis, acredito, pelo menos uma vez por mês eu digo para Deus: Deus, não dá mais, estou cansado desse negócio. Mas quem disse que a gente consegue parar, não é verdade? E a Bíblia Sagrada diz que Timóteo, ele é aquele que recebe esses conselhos do apóstolo Paulo. Então pense comigo, pinte comigo aí na sua mente um jovem um pouco fraco, sofrendo algumas oposições por causa da sua idade, tendo algumas enfermidades dentro de si. Esse é o Timóteo, e Timóteo agora ele vai receber essa segunda carta. E eu gosto do apóstolo Paulo, porque Paulo é aquele que vai sofrer perseguições, vai sofrer dificuldades no meio do caminho, mas em nenhum momento nas cartas você viu o apóstolo Paulo dizendo assim: Timóteo, servir a Cristo é um negócio duro e é melhor a gente repensar se de fato vale a pena servir a Jesus. Não, o apóstolo Paulo, mesmo em prisão, mesmo em sofrimento, não olhou para o Timóteo nenhuma das vezes e disse assim: o bicho pegou, Timóteo, é melhor você retroceder, porque senão vai sobrar do seu lado também. Não, muito pelo contrário, o apóstolo Paulo olha para Timóteo e diz: não, você precisa permanecer, porque todo aquele que coloca a mão no arado precisa continuar exercendo aquilo que Deus projetou. Deus não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e retrocede. E a Bíblia Sagrada diz agora que no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo vai dar um conselho prático a Timóteo. Eu gosto do capítulo 2 agora da segunda carta. A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, no primeiro versículo, ele vai dar um conselho ao Timóteo. Esse conselho aqui é conselho que é para as nossas vidas também. Olhe para cá, eu não demoro, eu disse que eu não demoro para não cansar o Danilo. Olhe para cá, a Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 2 que o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele vai dar esse conselho a Timóteo, dizendo assim: olha, fortifica-te. Existe um comentarista que ele diz assim, que para você dizer para alguém que é fraco se fortalecer, é a mesma coisa de dizer para alguém: saia da água, sem que essa pessoa saiba nadar, e essa pessoa está se afogando. Uma pessoa está se afogando, você diz para ela: saia da água, sem que essa pessoa saiba nadar. É o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui para o Timóteo. É um jovem fraco, está sofrendo oposição, com desejo de desistir, e o apóstolo Paulo está dizendo para ele: fortifica-te ou fortalece.
A Bíblia Sagrada diz que Paulo não deixa Timóteo à deriva no meio da água. Ele joga uma espécie de boia, ou um salva-vidas aqui para o Timóteo, quando ele diz: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Porque não, deixa eu te dizer uma verdade aqui, olha para cá, deixa eu te dizer uma verdade aqui: a graça, ela sempre vai ser suficiente no dia da nossa angústia, no dia da nossa dor, no dia da nossa adversidade, no dia da nossa provação. O que a gente precisa no dia de angústia é da graça de Deus sobre a nossa vida. E até onde os meus olhos enxergam aqui, a graça de Deus tem nos alcançado, porque até onde enxerga, está todo mundo calçado, todo mundo vestido, todo mundo bem vestido. Por muitas das vezes a gente tem a capacidade de reclamar da vida sem ter do que reclamar, não é verdade? Olha, Deus não fez isso, Deus não fez aquilo, mas você está calçado, está na prova, mas passou um perfume, colocou uma... Eu costumo dizer, irmão, que as roupas que eu uso é tudo de grife japonesa. Já ouviu falar? Que me deve, eu ganhei do irmão fulano, do irmão ciclano. Eu ganhei porque foi que me deve. E a Bíblia Sagrada está dizendo aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo para o Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, porque a graça sempre vai ser suficiente no dia da sua provação. Ninguém melhor, olha para cá, ninguém melhor que o apóstolo Paulo para escrever a respeito de graça, porque ele escrevendo aos irmãos lá em Corinto, ele vai dizer assim: olha, conheço um homem, não sei se na carne, não sei se no espírito, que foi até o terceiro céu, e lá ele viu coisas que não é lícito comunicar aos homens. E a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo completa dizendo assim: e eu orei, eu roguei para que o Senhor tirasse de mim um espinho na carne, porque a Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreve muito mais aos irmãos em Corinto, dizendo: olha, foi-me dado um espinho na carne por causa da excelência das revelações. A revelação que Paulo recebeu lá no terceiro céu era algo tão poderoso que Cristo permitiu um espinho na carne de Paulo para ele não se ensoberbecer. Aí o apóstolo Paulo vai escrever dizendo assim: olha, foi-me dado um espinho na carne por causa da excelência das revelações, a qual 3 vezes eu orei para o Senhor dizendo: Jesus, tira de mim esse espinho na carne. Ao invés de tirar o espinho na carne do Paulo, a Bíblia diz que Jesus vai olhar para Paulo e vai dizer assim: olha, a minha graça ela te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa sobre a sua fraqueza. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Me pergunte qual. O nosso problema é que a gente quer sempre resposta para as nossas circunstâncias. Por que eu estou sendo provado? Porque isso, porque aquilo. Deus está procurando alguém que se submeta, porque andar com Deus é se submeter a Ele. E a graça sempre vai ser suficiente no dia da sua aprovação. A graça sempre vai ser. Se você pode, eu sei que tem gente que não gosta desse negócio, mas é só de uma didática. Vai, pega na mão desse irmão aí, pega. Pegue na mão desse irmão que está do seu lado aí, pegue na mão dele, pegue na mão dela, diga: a graça tem te sustentado até aqui, vai. Diga: a graça tem te sustentado até aqui, diga para ele, diga para ela: você não precisa de uma conta igual a do Neymar, não, você precisa da graça, você não precisa de mais dinheiro, você precisa da graça, você precisa, você não precisa de um carro melhor, de uma casa melhor, não. Você precisa da graça, porque a graça te dá resistência para suportar toda e qualquer provação, adversidade no meio da trajetória. Não, e a graça tem nos sustentado até aqui. É a graça, irmão. É a graça que nos sustenta. Vem para cá, não somente isso. A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo vai dar alguns conselhos aqui, ainda no capítulo 2. Eu gosto desse capítulo porque Timóteo vai receber algumas incumbências da parte de Deus. Versículo de número 2, Timóteo recebe a incumbência de ser um professor, Timóteo recebe a incumbência de ser um soldado, aqui no versículo 3, ainda no capítulo 2. E não somente isso, Timóteo recebe a incumbência de ser um atleta, e por último, mas não menos importante, Timóteo recebe a incumbência de ser um agricultor. E olhe para cá, Timóteo tem que ensinar aquilo que ele recebeu através de Paulo. Ele é um bom professor.
Timóteo tem que combater o bom combate, ele tem que ser um bom soldado. Olha para cá, irmão. E não somente isso, Timóteo tem que vencer as adversidades como um bom atleta. Porém, irmãos, na minha pequena percepção ali para cá, eu não demoro para não cansar o Danilo, eu vou repetir de novo, olha para cá. A Bíblia Sagrada diz que o Timóteo ele tem que ser um agricultor, e na minha pequena percepção, as incumbências ou exigências das mais difíceis aqui é ser um agricultor, porque o agricultor, ele não conta com o entusiasmo dos seus alunos, dizendo assim, eu quero aprender o que o professor tem a me ensinar. O agricultor não conta com um companheiro de batalha como soldado, dizendo, a sua guerra é minha guerra, a sua luta é minha luta. Não, o agricultor não conta com uma arquibancada lotada como atleta, dizendo, eu acredito que você vai vencer toda e qualquer desafio que está à sua frente. Não, o agricultor ele trabalha com o tempo. E olha para cá, a vida diária do agricultor por vezes é um tanto sem graça, não tem nem atrativo na vida diária do agricultor, mas ele precisa continuar plantando a boa semente no campo, irmão, porque o mais difícil, olha para cá, o mais difícil não é vencer aqui no culto, em 2 horas de oração, o mais difícil é essa selva aí fora que a gente tem enfrentado dia após dia, mas Deus está dizendo, vença a sua luta, batalha as suas batalhas, derrube os seus gigantes, continua firme na fé, como um bom agricultor plantando a boa semente nesse campo, porque Deus está dizendo, na hora certa a colheita virá, na hora certa a colheita virá, na hora certa, eu vou repetir até amanhã, na hora certa a colheita virá, diz o Senhor. Você que pode, segure na mão desse crente que está do seu lado. Nós não vamos demorar aqui nessa noite, não. Nós não vamos demorar, mas a palavra que é viva e eficaz, achou alguém aqui dentro, ele está dizendo, a minha graça te basta para você continuar plantando no meio desse. Glória! Glória a Deus! Aleluia, segure a mão desse crente aí, Senhor. Segure a mão desse crente aí, levanta a mão desse crente assim, levanta. Aleluia! Diga para ele, diga para ela, a graça de Jesus vai te sustentar até o final. Eita, diga para ele, continua semeando neste campo. Diga, continua semeando oração, santidade, jejum, palavra. Diga para ele, continua semeando, continua semeando. Diga para ele, o plantio tem sido silencioso, mas a colheita fará um estrondo poderoso e pessoas serão alcançadas por intermédio daquilo que você tem plantado. Olha para cá, o problema é que a gente tem semeado só para o agora. Tem gente que pensando que Jesus chamou ele simplesmente para viver uma boa vida aqui na terra de Deus. Eu estou procurando alguém para semear para a eternidade. Esses dias eu estava lendo um livro e o escritor disse, passaram 5 minutos na eternidade para a gente pensar que a gente deveria ter orado mais, jejuado mais, ido mais à Bíblia, porque isso aqui é passageiro, daqui a pouco vai acabar, mas a graça de Deus vai nos sustentar até o arrebatamento, até Jesus voltar, até Jesus. Glória! A preocupação de Deus com a sua vida não é qual carro que você vai ter daqui 10 anos. A preocupação de Deus com a sua vida não é o apartamento que você vai ter daqui 10 anos. A preocupação de Deus com a sua vida não é te tornar rico aqui nessa terra, até porque Deus não chamou ninguém para ser rico. Deus te chamou para ser santo até o final, até o final. E Deus está dizendo por intermédio do Paulo aqui, Timóteo, recebe essa palavra e continua exercendo aquilo que você foi chamado para exercer. Aí a Bíblia diz que Timóteo ele vai receber essas incumbências. E olha para cá, no capítulo de número 1, nós já voltamos para o capítulo 3 para terminar, para não cansar o Danilo, pelo amor de Deus. Olha para cá, no capítulo de número 1, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai escrever ao Timóteo a partir do versículo de número 6. Por este motivo, eu rogo a ti, eu exorto a ti que desperte o dom de Deus que há em ti, pelo qual você recebeu pela minha imposição de mãos. Aleluia. O apóstolo Paulo, olha para cá, irmão, não demoro, prometo. Tenho 10 minutos e termino nesses 10 minutos.
O apóstolo Paulo está dizendo para o Timóteo: Timóteo, tem um dom, olha para cá, tem um dom aí dentro de você, que não está sendo usado em toda a sua extensão, porque você está deixando de considerar algo. E o que é, Paulo? Versículo 7 do capítulo 1 da segunda carta: pois Deus não nos deu, olha para cá, espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Já foi dito aqui pelo Júnior, não é verdade? Exercer poder sem amor é destrutivo. A mesma coisa que exercer amor sem poder é sentimentalismo vazio, não é verdade? Tem que ter as duas coisas. E Paulo está dizendo aqui ao Timóteo: olha para cá, irmão. Timóteo, tem um dom aí dentro de você que não está sendo usado em toda a sua extensão, porque você está deixando de considerar algo. E o que é, Paulo? Deus não nos deu. E esse termo aqui, não demora. Deus não nos deu, esse termo aqui não nos deu, é o termo grego didomi, que significa ser profuso, ser abundante. Deus estava dizendo por intermédio do Paulo: Timóteo, Deus foi abundante quando investiu na sua vida. Aleluia. Deus foi abundante quando investiu na sua vida. Então passe a considerar a abundância de investimentos divinos que já estão aí dentro de você e viva o chamado de Deus para a sua história. Irmão, levante a sua mão assim comigo por um minuto, levante. Aleluia. Aleluia. O espírito de profecia está pregando na minha boca para a vida de alguém aqui. Ele está dizendo: eu fui abundante quando investi em você. Levante a sua mão mais alto que você puder, porque o Espírito de Deus reuniu-nos na mesa da graça aqui nessa noite. Ele está dizendo: eu fui abundante quando investi em você. Eu fui abundante quando investi na sua história. Está na hora de você considerar a abundância de investimentos divinos que estão sobre a sua história. Eu sinto a presença de Jesus aqui, e o Espírito Santo está pregando na minha boca para a vida de alguém, e Ele está dizendo: se tem uma palavra na sua boca, se tem dom de Deus na sua história, deixa o Senhor te usar nesses últimos dias para edificar a vida de alguém. Deus está dizendo: eu investi em você, eu investi na sua história, eu investi no seu interior. Deixa eu usar o que eu coloquei em Deus. Deus foi abundante. Aí para fechar, olha para cá. Aí no capítulo 3 agora, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele vai dizer para o Timóteo, vai fazer esse apelo profético. Irmão, termina aqui agora, eu prometo. Mas olhe para cá. Você já percebeu que em nossos dias existem muitos movimentos, e esses movimentos estão adentrando dentro da igreja, e são tantos movimentos que a gente por vezes não sabe mais nem contra o que a gente está lutando. E esse é o trabalho do diabo: levantar tantos movimentos para que no final das contas a gente olhe para um lado e para o outro, não sabe nem contra o que a gente está pelejando. Porém, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo deixa claro a respeito dos falsos profetas. Lembra do que o Júnior disse aqui no começo do culto? E a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele sempre deixou claro a respeito dos falsos profetas, dos falsos mestres, dizendo assim, que era uma vontade, olha para cá, termina aqui agora, era uma vontade permissiva de Deus que esses falsos profetas se levantassem. Irmão, você já percebeu nos nossos dias, tem gente que revela o CPF, tem gente que revela o RG. Para que Deus quer saber do meu RG, do meu CPF, e revelar meu RG e meu CPF? Eu sei do meu RG, eu sei do meu número de celular, eu sei do meu documento, eu sei de tudo isso. Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus deixa claro, dizendo assim: olha, uma vontade permissiva minha, sabe para quê? Me pergunte para quê? Para quê? Para que os verdadeiros profetas e os verdadeiros mestres se levantam com a palavra da verdade, dizendo: a verdade é essa, o caminho é esse, aquilo que Deus disse é isso aqui que está na palavra. Aí a Bíblia Sagrada diz que Paulo deixa claro. Você se lembra Paulo escrevendo aos Coríntios: até importa que haja entre vós heresias. Para quê? Para que os sinceros se manifestem. E sinceros aqui é sincera.
porque a igreja de Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade portuária, e eles tinham a fabricação de vasos como um grande lucro para si. E algumas vezes na fabricação dos vasos, nas altas temperaturas, o vaso rachava, Emanuel. E sabe o que eles faziam? Para não perder a venda, passavam cera na rachadura do vaso e exportavam para outro lugar. Mas quando chegava dentro do navio, nas altas temperaturas, a cera derretia e a rachadura aparecia de novo. Era Paulo dizendo: olha, vai até se levantar alguns falsos profetas aí, mas tem alguém que é sem cera, não está rachado por dentro, não está maquiado, não. Existem alguns aí que vão se levantar com a palavra da verdade, com a palavra da verdade. Não olha para cá, daqui a pouco Jesus vai voltar, e ele não vai estar preocupado em quais púlpitos eu preguei, não. Jesus não vai estar preocupado em quantas pessoas foram alcançadas, não. Porém, não, ele vai estar preocupado com o que você pregou, o que você ensinou. Você lembra que já foi dito até pelo Júnior aqui, que tem gente que censura a nossa. Meu irmão, já perdi as contas de quantas vezes pastores, depois da mensagem que eu preguei, pegou o microfone e disse: não precisa disso, não precisa daquilo. Quem é esse magrelo aí para falar a respeito dessa palavra? Irmão, a palavra de Deus, que é a verdade, vai colocar no final, nos últimos dias, aqueles que não querem compromisso com essa verdade. Deus sabe que você não precisa de uma ponta maior, porque quando Jesus voltar, vai ficar carro, vai ficar casa, vai ficar o Corolla, vai ficar a Hilux, vai ficar o apartamento, vai ficar tudo. Quando Jesus voltar, ele vai arrebatar a igreja e só vai subir quem tem a presença de Jesus. Levante a sua mão assim, levante a sua mão assim, mais alto que você puder. O Espírito de profecia está convidando alguém aqui, ele está dizendo: volta a andar no meu caminho, na santidade, na pureza. A Bíblia diz que Deus liberou uma palavra por intermédio do profeta na antiga aliança, e ele diz: chegará um dia em que eu vou permitir que a fome e a sede assolem a terra. Não é fome de pão, não é sede de água, mas a minha palavra. Se eu fosse você, eu aproveitava, enquanto ainda tem um doido aqui no altar, enquanto ainda tem a pastora aqui no altar, dizendo: volta para Jesus, enquanto ainda teu parente ora pela tua vida, dizendo: os caminhos do Senhor são melhores do que os caminhos que você está criando. Se eu fosse você, eu aproveitava enquanto a porta da graça ainda está aberta, dizendo: vem, 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 porque a porta vai fechar quando Jesus voltar, vai acabar o tempo. A gente está plantando aqui. Aí para terminar, quem está comigo ainda diga glória. Glória. No capítulo 3, Paulo diz no versículo de número 10: tu, porém, tens seguido o meu ensino, procedimento e propósito. Quantas perseguições sofri em Antioquia, Listra, Icônio, porém de todas elas o Senhor me livrou. Aí a Bíblia Sagrada diz que Paulo vai usar esse termo aqui: tu, porém, tens seguido o meu ensino. E para fechar aqui, eu prometo, seguido aqui é pelo menos em 3 aspectos: fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Seguir fisicamente é estar nos bons e nos maus momentos. Paulo está dizendo para o Timóteo: Timóteo, você esteve comigo nos bons, mas também nos maus momentos. Seguir mentalmente é estar atento. Olha para cá, eu termino aqui agora. É estar atento para aquilo que está sendo ensinado. Paulo está dizendo para o Timóteo: Timóteo, você ouviu a palavra, você está prestando atenção naquilo que está sendo ensinado. E não somente isso, você seguiu espiritualmente, você foi transformado, ou pelo menos está sendo transformado por aquilo que você recebeu de ensino. É possível seguir a Jesus Cristo somente nos bons momentos, mas quando o calo aperta, Jesus permite aquilo que está no nosso coração ser posto para fora.
A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo está dizendo para o Timóteo: Timóteo, você não é do time que estava aqui só nos bons momentos, não. Você não é do time que não se atenta para a palavra de Deus, não. Você não é do time que não está sendo transformado por essa palavra, não. Você é do time que está sendo transformado, que esteve nos bons, mas também nos maus momentos, que está atento àquilo que está sendo ensinado. Timóteo, você é do time que vai permanecer até o final. Segure a mão desse crente aí, segure. Aleluia, eu termino aqui agora. Segure a mão desse crente aí que está do seu lado, aí no seu lugar mesmo, com a permissão do Júnior, eu quero orar por você. Glória a Deus. Feche os seus olhos comigo aqui nessa noite, feche. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Espírito de profecia, Ele está pregando na minha boca para a vida de alguém. Ele está dizendo: eu investi em você, eu investi na sua vida, eu tenho algo contigo, diz o Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos, porque tu vai fazer algo de Deus aqui agora. Feche os seus olhos comigo, feche. Segure a mão desse crente aí, segure, diga para ele, diga para ela, diga para ele, diga para ela, diga, segure na mão desse crente aí, diga para ele, diga para ela, a gente vai até o final. Diga, a gente vai até o final. Diga, não vai ficar ninguém no meio do caminho. Vai, irmão, diga para ele, diga, eu oro por você, você ora por mim, mas a gente vai morar no céu. Essa terra não vai parar o arrebatamento, essa terra não vai atrapalhar Jesus arrebatar a igreja. Diga para ele, diga para ela, diga, a Bíblia é real, Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Diga para ele, Jesus tem um céu de glória para a sua história. Diga para ele, não importa onde você está morando agora, diga, Jesus tem uma mansão lá no céu para a sua vida. Diga, irmão, diga para ele, diga para ela, lá não tem fome, lá não tem sede, lá não tem dor, lá não tem sofrimento, as velhas coisas são passadas. Jesus está dizendo, eu tenho um céu para você, eu tenho um céu para você, eu tenho um céu para você. Feche o seu olho. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo da verdade. Feche os seus olhos, Deus querido, Deus você vai orar por esse crente que está no seu lado. Aleluia. Deus querido, poderoso e fiel. O Espírito Santo vai usar os seus lábios aqui agora. E você vai interceder por esse crente que está do seu lado aí agora. O Espírito Santo de Deus fará algo a favor da casa, da família, da vida de alguém por intermédio da sua intercessão aqui agora. Oh, Espírito Santo. Já dizia Tiago, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, é poderosa, é eficaz. Aleluia, vai de fogo, Senhor. Feche os seus olhos comigo nessa noite, feche. Aleluia. Oh, Deus querido, Deus Aleluia. Tu és poderoso. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós adentramos em oração, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós oramos uns pelos outros aqui dentro dessa casa. Deus, eu te peço que o Senhor visite neste momento, ó Pai, a todo o coração que adentrou dentro dessa casa, Pai, todos aqueles a quem temos intercedido aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, para que este ano seja um ano frutífero para a nossa vida espiritual, ó Deus. Que nós não venhamos largar a mão da ferramenta que o Senhor colocou na nossa mão, Pai. Espírito Santo de Deus, nós oramos para que o Senhor quebre o coração de pedra por intermédio da palavra, Pai, que esmiuça a pedra, porque a sua palavra é como um martelo que esmiuça toda e qualquer pedra, Pai. Espírito Santo de Deus, nós oramos nessa noite, ó Deus, para que o Senhor vivifique
fique o nosso coração em Ti. Nós precisamos é da Tua presença, Senhor. Nós precisamos é do Teu Espírito, ó Pai. Nós precisamos da Tua graça, ó nosso amado. Nos faz prosseguir, nos faz continuar para a glória do Teu nome, para a glória do nome de Jesus, aquele que nos salvou, aquele que nos redimiu, aquele que está conosco até a consumação dos séculos, ó Pai. Nos abençoa nessa noite, para a glória do Teu nome. Amém.